Olá, nono ano, seja bem-vindo a mais uma videoaula, professor Marcelo. Espero que vocês estejam bem, na graça de Deus. Então, dando continuidade a nossa aula sobre voleibol, né? Na aula passada eu passei para vocês uma revisão geral e botei alguns pontos, né, muito importantes para que vocês possam estar estudando. E no meio da semana eu enviei para vocês, né, pela coordenação, um questionário, né, de 10 perguntinhas numa atividade para vocês poderem fixar, né, melhor as ideias em relação à nossa matéria. E hoje eu estarei corrigindo aqui com vocês. Peço que vocês prestem bastante atenção. Se tiver com sua apostila, acompanhe, vão anotando, né, grifando, e esteja com as perguntas também e vão respondendo, ok? Não consegui acompanhar? Vocês podem rever essa videoaula várias vezes, e vocês podem dar pausa também, dá pausa e vai lá, corrige e depois continua assistindo, ok? Não deixem de fazer isso, por gentileza, e assim vocês vão estar assim, melhor gravando, né, e aprendendo um pouco mais, e vamos estar desenvolvendo um senso para poder estar fazendo a atividade avaliativa de vocês, né, a avaliação de vocês. Então, vamos que vamos. Vamos lá, turma. Então, como eu falei com vocês, é a revisão geral também, em relação hoje, sobre a atividade que eu passei. E vamos para a primeira pergunta. É muito fácil. Eu estou falando sobre o quantitativo de jogadores que nós temos em uma equipe de voleibol. Tá assim, ó. Qual é o número de jogadores de uma equipe de voleibol? Eu poderia estar perguntando qual é o quantitativo em relação à quantidade também dessa equipe. Então a resposta você já tem até de cor, né? Em quadra, jogando já destacado ali, são 6 por equipe e 6 reservas também na equipe, podendo ser revezado numa quantidade limitada por 7. E aí vocês vão responder depois essa pergunta, que eu já dei uma pista, ok? Número 2. Então, vamos lá. Quantas substituições por 7 no voleibol podem ser feitas ou realizadas? Lembram? Quem acertou? São 6 por 7. A cada 7, o técnico ele tem 6 substituições. O único que pode ser substituído infinitamente é o líbero, como eu já tinha explicado para vocês. E quando há uma lesão, né? E aí seria uma substituição extra, se o árbitro assim permitir, ok? Terceira pergunta, preste bastante atenção, hein? Como os jogadores são distribuídos na quadra, lembre dos números, de acordo com as suas posições. Lembra que eu, na videoaula, na apostila de vocês também, tinha uma quadra desenhada, acho que era amarela, uma imagem, né? E estava bem distribuído os jogadores daquela forma, primeiro, segundo, terceiro, beleza? Então vamos para a resposta logo. Eu coloquei dessa forma que fica melhor para vocês gravarem, ok? Mas se por acaso eu perguntar isso na prova, vocês podem colocar ponto e vírgula e continuar, 2 ou 3, ok? Então, na posição 1 é o defensor da direita, né, que é o sacador. Na posição 2, saída de rede, que é um atacante chamado ponteira ou ponta, né? Meio de quadra, que é o levantador, na posição 3. Na posição 4, que é a entrada de rede, é o oposto, o outro atacante também. Na defesa esquerda é a posição 5. E no centro, na área da defesa, é a defesa central, que geralmente fica o líbero. Então essa é a distribuição, deixa eu voltar a pergunta, é a distribuição na quadra de acordo com a posição,
ok? Não esqueça, quando eu perguntar novamente, ou se eu perguntar novamente, né? Como os jogadores são distribuídos na quadra, de acordo com as suas posições. E quais são as posições dos jogadores. Lá na posição 1, que fica o defensor direito, na posição 2 é o ponteira, que é a saída de rede, na posição 3, que é um meio de rede, é o levantador, ainda na área de ataque ainda, posição 4, que é a entrada de rede, é o atacante oposto, né? E na posição 5, na zona de defesa, é a defesa esquerda, e na posição 6 é a defesa central, geralmente, como eu falei para vocês, o líbero. Então vamos lá. Qual é a função do levantador? Uma das posições mais importantes no voleibol. Qual é a função dele? Vamos lá. Ele é responsável pela construção das jogadas. Não esqueça, responsável pela construção das jogadas. É o atleta que deve ter um bom passe, visão e inteligência de jogo. Tem que ser um cara super esperto. Sua função é dar o segundo toque, levantando a bola na medida para que o seu companheiro possa fazer ou realizar, né, o ataque, no caso o atacante. Então, essa é a função do levantador, ok? Continuando. E aí eu não coloquei uma pergunta, eu já coloquei uma resposta bem enorme mesmo, um texto mesmo, né? Um termo, assim como eu vou dizer, já bem facinho para vocês saberem como vai ser a pergunta, como vai ser a resposta, né? Porque a resposta é uma pergunta. Ah, professor, não entendi nada. Vou ler para vocês. Número 5. É o especialista defensivo. Aí vocês já mataram a charada, né? Quem é o cara que é o especialista defensivo? É o especialista defensivo, costuma ser o mais baixo do time, já falei dele, por ter uma função que exige agilidade. Ele não pode atacar nem sacar, e se invadir a área dos 3 metros, ele não pode fazer nem levantamento para um companheiro realizar o ataque. Por esse motivo, ele atua somente na posição de fundo de quadra, na 1, 5 ou 6, sendo substituído quando chegar o seu turno de ir para rede, na posição 4, na entrada de rede. Justamente por essas restrições, ele veste um uniforme de cor diferente, para que a arbitragem possa identificá-lo facilmente. De qual jogadores e sua função estamos falando? Nós falamos do jogador e da função dele. De qual posição, de qual jogadores nós estamos nos referindo? Acertou quem falou o líbero. Ele é o camarada mais baixo do time, ele é especialista, é defensivo, né? E costuma ser um menorzinho da galera, usa um uniforme diferente para poder ser identificado facilmente pelo árbitro. Assim que ele assumir a posição 5, né, indo para a posição 4, ele tem que ser substituído, que ele não pode ir para a área de ataque. Por isso que o uniforme dele é de cor diferente, justamente para isso. E é um cara muito ágil, né, na sua função. Então vamos para a pergunta de número 6. Quando ocorre falta no ataque? Vocês lembram desse questionamento que eu fiz mediante a aula para vocês? Quando que ocorre? Tem a falta de ataque, o camarada vai lá, de saque, perdão. O camarada vai lá fazer o saque, tem umas restrições, tem uma regra para que ele possa fazer. Se ele violar essas regras, vai ocorrer uma falta. Então ela ocorre quando ele vai golpear a bola dentro da quadra, não pode, ele tem que ficar fora da quadra, ou pisar na linha no momento da execução do saque. Então ele tem que ficar atrás da linha de fundo, ele não pode golpear a bola na hora do saque pisando na linha ou estando dentro da quadra. Isso caracteriza uma falta
de saque. Pergunta de número 7. Quais consequências uma falta de posição? Falamos da falta de saque, agora vamos falar quais as consequências de uma falta uma falta de posição. E a resposta será: a equipe é punida com 1 ponto e o saque para o adversário. As posições dos jogadores são retificadas, ou seja, de volta à sua posição original. Vou colocar assim. Como assim, professor? Lembra que antes de sacar, até o momento do saque, cada um tem que ficar na sua posição, na posição 2, 3, 4, 5 e 6. Se eles estiverem fora da posição dele, no momento em que o saque é realizado, é uma falta de posição. E a punição é o quê? Você perde 1 ponto e o saque vai direto para a equipe adversária. Essas são as consequências. Pergunta de número 8. O que a rotação garante no jogo de voleibol? Lembrando a rotação, quando você recupera a posse de bola, a sua equipe tem que fazer a rotação, trocar de lugar. Um vai para a posição 6, o 6 para o 5, o 5 para o 4, o 4 para o 3, o 3 para o 2 e o 2 para a posição 1. Lembrando que é num sentido horário, ok? E o que ela garante? A resposta é: a rotação ocorre para garantir, grifem isso aí, para garantir que todos os atletas passarão por todas as posições e terão seu turno de saque, perdão. Nossa. Como assim, professor? Eles têm que ir girando conforme vão se organizando com a posse de bola, e garante que cada atleta ele passe por todas as posições e chega no momento dele fazer o saque. Porque é muito bacana fazer o saque, né? Mas para que você possa fazer o saque, você tem que passar pela rotação até chegar o momento em que você irá realizar o saque. Questão de número 9. Descreva a penalidade para 2 toques, é um deles, e condução. Então vamos falar sobre isso. A penalidade para 2 toques: o mesmo jogador não pode dar 2 toques consecutivos na bola. E a penalidade dele, com certeza, é a perda do ponto, e a bola irá e o saque irá para a equipe adversária. Condução é a mesma coisa, mas só que aí vou falar a característica dela. Condução: o jogador não pode empurrar ou carregar a bola, apenas dar um toque, soco ou tapa em movimento único. Lembra de condução, quando você entra dentro do ônibus, o ônibus vai te levar para um lugar, é a mesma coisa, você não pode carregar ou empurrar a bola e ela permaneça colada na sua mão. Você tem que dar pelo menos somente um toque, um soco, um tapa, um movimento único, que você não carregue a bola durante algum tempo próximo à sua mão. Isso é a condução. Beleza? Número 10. Quando o árbitro ergue um dos braços com 2 dedos expostos no momento do jogo, isso sinaliza qual penalidade? Resposta: 2 toques. É quando o árbitro ele levanta os 2 dedinhos para cima em uma mão, em um braço, uma mão só, ele está sinalizando 2 toques. Quando o jogador
ele dá 2 toques na bola e aí causa uma penalidade em relação a isso. Então, são 2 toques. Ok, espero que vocês tenham compreendido. Foi uma aula assim um pouco rápida, né? Mas bem explicadinha. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, leve para mim nas aulas presenciais. Quem escolheu, né? Está nas aulas presenciais. E nós iremos conseguir sanar essas dúvidas aí. Então, tenham um bom final de semana para vocês. Estudem, por favor, leiam a apostila, dê uma olhada nas últimas videoaulas. Nessa videoaula, revejam novamente, bem devagar, e vão estudando para que vocês tirem uma nota boa na atividade avaliativa de vocês, a prova de vocês. Tudo bem? Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.